ele pensa. Só que aí você não pode, depois disso, que me parece com as equivocado, derrotas, querer mudar. Eu acho que a gente está invertendo a ordem nessa discussão. Eu acho que é equivocado achar que o treinador tem uma ideia e o elenco tem que se encaixar nessa ideia. Eu acho que é muito mais plausível você ter jogadores que jogam de um jeito, que são bons de um jeito, e ele usar isso a serviço do time, do que chegar com uma ideia pré-estabelecida. Mas é que o Flamengo vai mudando, ele não é o mesmo. Igual hoje não tem Arrascaeta. Se o cara, 4 anos o Vitor depois... Pereira estava usando o Cebolinha lá aberto. O Ayrton Lucas, a gente está falando que foi bem, ele usou com 3 zagueiros. É porque quando perde, tudo é errado. Eu concordo com o que você quer dizer, mas é que aquele Flamengo não está mais aqui. O trabalho do Vitor Pereira foi muito ruim. Foi muito ruim. E aí depende do jeito que ele joga. O Sampaoli, independentemente do que ele pensa para o time do Flamengo, eu não sei ainda, vou esperar amanhã, acredito que ele seja um treinador melhor que o Vitor Pereira. É isso, e outra coisa que a gente também tem que ter em mente, tem como você jogar de certa forma, sei lá, bem básico, né? Jogar com 2 pontas abertos, mal e bem. Essa escolha não define como seu time vai jogar futebol. Tem muito além do que isso. Como a gente falou que é a questão da intensidade, de morder no meio campo, se vai marcar lá em cima, como é que você vai fazer a saída de bola, com quantos jogadores. Enfim, são inúmeras coisas que o técnico trabalha. Isso de jogar com jogadores mais perto, mas não é só isso que define. Alguém pode chegar e tentar fazer o que o Dorival fez e jogar mal, e o Dorival fazer isso bem. Como alguém pode vir com as ideias parecidas com o Vitor Pereira e trabalhar muito bem. Enfim, a minha expectativa do Sampaoli é que ele jogue do jeito que a gente está acostumado, com o campo bem espaçado lá na frente, a tal da amplitude, que hoje em dia todo mundo fala. Ele gosta de ter o campo aberto no ataque. Geralmente ele faz isso, de repente ele vai mudar, mas ele gosta de ter um cara bem aberto lá e outro cara bem aberto do outro lado. Ele usou muito 3 zagueiros, colocou o Jorge de zagueiro pela esquerda. Não sei se ele vai fazer isso com o Felipe. O melhor momento do Jorge, né? Não foi, né? Foi quando ele mais voou. Por dentro, não só de zagueiro, mas às vezes ele vinha muito como volante ali, né? Para deixar o Soteldo aberto pela esquerda. Isso é outra característica que o São Paulo tem. Ele gosta de um volante que consiga flutuar também já nas costas dos volantes. Lucas. De repente ele vai usar o Ayrton Lucas fazendo esse jogador aberto e ter os outros por dentro. A gente não sabe, mas assim... Variações, né? O X da questão é... Você achou uma boa contratação? O Conrado achou boa contratação. Você achou boa contratação? Eu acho que ele tem um histórico positivo aqui no Brasil, é indiscutível, né? Ele fez um Santos jogar pra caramba, foi até nesse... Vamos dizer, na América do Sul, em clubes, né? Tirando a seleção argentina, em clubes ele foi bem, né? No Arsenal, no Arsenal. Na seleção do Chile ele foi bem. Foi ok. Muito bem na seleção no Sevilha que ele não foi muito bem, né? Nesse mais recente. Eu acho que ele é um bom treinador, eu acho que ele tem boas ideias, isso é indiscutível. Eu acho que tem alguns poréns, que é a questão do temperamento, a questão do ambiente, e aí também entra como que os jogadores do Flamengo se comportam no vestiário, como que eles vão obedecer, porque tem que, obviamente, obedecer por ser uma hierarquia. E tem um componente também que eu estou muito curiosa. Todos os clubes que ele passa, ele pede algumas contratações. E eu quero ver como que vai ser isso aí também sobre... Eu vi um vídeo que viralizou hoje, alguém me mandou, infelizmente eu não sei onde está agora, mas... que ele estava lá no camarote, né? E quem estava ali embaixo, uns torcedores flamenguistas brincando. E Sampaoli falando em inglês, 10 reforços mais, 10 reforços mais. Aí até quem estava com ele estava rindo pra caramba. Então, mas se ele gosta de reforço, ele está no clube certo, porque o Flamengo é o clube mais arrojado no mercado brasileiro. Então, assim, nesse sentido, ele está no lugar que pode oferecer a ele os desejos com os quais São Paulo sonha. Mas desculpa, é o melhor elenco que tem. A gente olha. Ele pode, e digo mais, ele tem opções de jogar com jogadores espetados, tem opções de jogar com jogadores por dentro de campo, entendeu? Ele tem zagueiros, ele tem laterais, então ele não precisa, é o maior elenco da América do Sul. Chama atenção que é o melhor elenco da América do Sul e é de todos os times da Série A, e aí eu volto a falar do trabalho do Vitor Pereira, de todos os times da Série A, o que tem mais derrotas no ano é o Flamengo. É um contrassenso. Isso com o estadual ali, né? O trabalho do Vitor Pereira foi muito ruim. É um contrassenso. Você acha que você elogiou o lateral direito hoje, o Wesley, mas você não acha que essa, por exemplo, é uma carência do elenco? A lateral direita? É uma carência, né? A gente tem o Mateuzinho, a gente sabe que eles têm o Mateuzinho, o Varela. O Varela, para mim, é um jogador que... não encaixou ainda, não tá bem, se comporta de uma forma muito defensiva, não consegue atacar. Não gostei do Varela até então. Parece que ele não se solta, né? Fica preso. E o Mateuzinho não tá lesionado. O Mateuzinho, quando entra, eu achava que ele estava entrando bem, inclusive. Eu acho ele um bom nome. O Wesley, no início do jogo hoje, eu senti que ele estava meio tenso ali, meio nervoso com a situação. Mas depois foi bem. Mas depois se soltou completamente. Que eu falei, ele pegou... Deu uma caneta bonita no começo. A janela fecha dia 20.
É o último dia para você contratar jogadores que estejam sob contrato no futebol brasileiro. Dia 20, depois reabre em julho. Se um torcedor do Flamengo me ouvisse, sei lá, um ano e meio atrás, que eu vou falar agora, ia ficar bem bravo. De repente, hoje alguns concordam, mas o que o Rodinei tá fazendo falta ali na direita do time do Flamengo, que a força que ele tinha, tanto para ultrapassar, para voltar, ajudava muito o Everton Ribeiro, inclusive. Acho que ninguém vai discordar que o que veio depois... Que antigamente... O que veio depois do Rodinei não conseguiu... equiparar o nível que ele apresentou. Às vezes, mesmo sem pegar a bola, ele arrumava espaço para o Everton Ribeiro, né? Que é quem cai mais por ali, mas é um meia, né? Que gosta de vir mais por dentro. Então ele está fazendo muita falta, né? O que falta no Varela, né? Ele está falando que parece que ele está meio travado. Sobrava no Rodinei, né? Ele passava com tudo, pegava a bola, dava o tapa na frente, muito vigor físico. Mas o Wesley deu uma boa esperança hoje pra torcida, entrou bem o garoto. E detalhe é que ele pegou o lado mais difícil, né, do Coxa. Verdade. Que foi onde o Aleph Manga caiu um pouquinho mais ali, né, o jogador melhor de 1 contra 1, caindo por dentro. Acho que ele foi bem, assim, nesse jogo de hoje. O pênalti, o André aí tinha acabado de entrar, né, o André que... o jogador que era do Vasco, foi pro Curitiba no ano passado, começou muito bem fazendo gols, aí teve uma lesão séria, tá voltando aos poucos. Ele entrou no segundo tempo e cometeu o pênalti. Essa batida do Gabigol foi... absurdo, né? Não marcava, havia 10 jogos, o maior jejum dele com a camisa do Flamengo, quebrou o jejum com um gol de pênalti. Ele colocou e muita no movimentação, né? Se esforçou muito hoje na partida mas do Gabigol. achei uma partida ruim dele ainda. Acho que ele... Por isso que, não sei se já está na hora de entrar no assunto, você está vendo que eu estou ansioso. Não, vamos entrar então. Por isso que para mim não explica, porque ele está mal também no ano. E entra nessa que eu estava falando. O Vitor Pereira foi mal? Foi péssimo. O Vitor Pereira foi horroroso. Mas tem muita gente devendo. O Gabigol, assim, não se explica, ele não está jogando bem. Hoje, de novo, ele não jogou bem. Se não fosse o pênalti, ele não jogou bem. Errou muita coisa, errou domínio, não foi... Enfim, ele está abaixo. Já o outro lado, o Pedro, apesar do momento horrível do Flamengo, está muito bem. Ele está brigando. Algumas questões pareciam já superadas no Flamengo, pela era Dorival Júnior, inclusive. Uma delas, acho que a principal era Pedro e Gabigol jogando juntos, que foi uma grande polêmica ao longo do ano passado, até a chegada do Dorival. E aí hoje, a decisão do treinador surpreendeu a todos. A gente não tem como analisar o trabalho do Mário Jorge, mas a gente tem como analisar o conteúdo da fala dele, né? A explicação que ele deu para hoje decidir escalar o Gabigol com o Pedro no banco. Dá uma olhada. Com relação à escolha, a gente foi muito vulnerável no jogo contra o Maringá, principalmente no jogo ali por dentro. Então a gente colocou mais um jogador para poder ter um pouco mais de consistência e fez a opção pelo Gabriel por ele ter um pouco mais de mobilidade. Então a gente tinha um estudo do adversário com relação a isso. A gente precisava desse jogador com um pouco mais de movimento ali no entrelinhas e o Gabriel me entrega isso. Só que o Curitiba veio de uma forma diferente daquilo que a gente havia estudado também. Então acabou... que a característica do Pedro também foi importante, ali a partir dos 25, dos 30 minutos, e que bom que os dois conseguiram marcar, né? Você vê que o Pedro vive uma fase fantástica, ele precisa de poucos toques na bola para poder fazer um gol. E o Gabi, a gente conseguiu fazer a situação dele ali, ver a energia do grupo com relação a ele, para atravessar esse momento ele conseguir voltar a marcar. Reitero, vamos travar o debate não sobre a competência, o trabalho relâmpago do Mário Jorge, mas sobre o conteúdo da fala dele, as coisas que tem ali para a gente debater. Aline, como atleta, assim, agora comentarista, como é que você recebe... Porque assim, eu e o Conrado, a gente está meio chocado, né, com a decisão e com a explicação. Como é que você, assim, na visão de ex-atleta, recebe uma decisão como essa? Você achou que foi normal? Você acha que ela é defensável? Você achou boa a escolha dele? Acho que depende muito da questão de como o treinador conversa, o líder conversa com seus jogadores. Eu entendo o que o Mário Jorge falou, não acho que ele esteja errado. O momento do Pedro é indiscutível que é melhor do que o Gabigol. Para mim, ele é o segundo melhor jogador que tem no Flamengo. O primeiro, aí a gente já havia falado sobre isso. Mas ele explica muito bem que ele estudou a equipe do Coxa, do Curitiba, né, e acreditou que o Gabigol daria essa movimentação. A gente sabe que ele dá mais essa movimentação, porque o Gabigol é um jogador que inicia ali, né, entre a zaga, acaba abrindo um pouquinho mais para receber esse passe de bola. Já o Pedro não, é um jogador que já fica um pouco mais fixo. Mas ele realmente é um jogador que ele tem muita técnica, né, um talento absurdo, e a gente viu como ele facilitou o jogo do Flamengo, fazendo apoios e paredes ali. Mas foi realmente um jogo muito abaixo do Gabigol. Acho que a explicação do Mário Jorge está correta, honestamente, está correta. E acho que está mais claro do que nunca, né, que essa briga aí vai continuar, uma briga positiva, essa competição entre os dois vai continuar, porque só vai caber um.
né? E o momento, se for para ter um centroavante, o momento do Pedro, obviamente, que é melhor. A minha divergência é conceitual mesmo, com relação ao que disse o Mário Jorge. Porque, assim, primeiro que o plano de jogo que ele imaginava para o Curitiba, o próprio reconheceu que não aconteceu. Funcionou. Então, eu fico imaginando o Flamengo, o melhor elenco da América do Sul, barrando o melhor centroavante em atividade no continente. Para mim é o Pedro. Eu sei que isso é discutível, você pode avaliar se é o Cano, se é o Soares, se é o Hulk. Para mim é o Pedro. E acho que o Pedro é o melhor centroavante do Brasil no momento. Aí você barra um jogador dessa qualidade em função de um plano de jogo de um time que não é pouco, não é muito inferior ao seu. Não é que você está se adaptando para enfrentar o Liverpool, o Real Madrid. Você está enfrentando o Curitiba. Então você tem que ser dominante contra o Curitiba. Você tem um centroavante da qualidade do Pedro, que pode não entregar a movimentação, mas entrega 1 milhão de outras coisas muito boas para o Flamengo, como a gente viu, inclusive. O Pedro não ficou feliz com a reserva, uma informação importante. Não é algo assim, não, o Pedro recebeu bem, não. Ele falou que ficou descontente com a escolha. E é uma escolha que eu acho difícil de defender por esses critérios. Sim. Se eu fosse o Pedro, eu ia estar muito revoltado. Eu tô sem ser o Pedro, sem ter nenhuma ligação com nada, só de acompanhar futebol. Porque o Pedro ainda tem a questão... Cara, o Pedro ficou 2 anos na reserva caladinho, sendo ele... Para muita gente, quem já conhecia o futebol do Pedro, concordava com a sua opinião. Eu concordo. Para mim, ele é o melhor centroavante do Brasil. Eu acho que até o Hulk não é centroavante, então eu gosto muito do Hulk, mas enfim, camisa 9, para mim, ele é o melhor da América do Sul. E ele foi banco por muito tempo, calado. Todo mundo falava, tem que sair, tem que não sei o quê. O Palmeiras chegou com um monte de dinheiro, não, vou ficar... Ficou calado, chegou a vez dele e ele não para de fazer gol. E aí, do nada, ele sai. E assim, aí tem ainda um agravante para mim nessa história, eu acho que pode não ter nada a ver com isso, a escolha aí do Mário Jorge, como ele disse, questões táticas, e aí eu concordo com você, não dá pro Flamengo tirar um Pedro para enfrentar o Curitiba, porque precisa, não dá. Você tem que ser melhor do que vai isso. Enfrentar o Liverpool, o City, eu ainda acho que tem alguma Mas ainda tem o agravante para mim a entrevista do Gabigol. O Gabigol veio a público para falar, não quero jogar mais ali, eu quero brigar por posição com o Pedro, quero jogar na minha, e aí fica parecendo que o Gabigol ganhou a posição no grito. Ele ganhou no microfone a posição, que ele falou que queria disputar essa posição com o Pedro, mas em campo ele não fez por merecer. Aí veio o Mário Jorge e tira o Pedro, que assim, tá fazendo muito gol numa fase horrorosa do Flamengo. O Flamengo tá muito mal, demitindo o treinador, e o cara não para de fazer gol. Então, para mim, não explica, e assim, o Pedro tem todo o direito de estar chateado por essas duas coisas. Primeiro que ele estava há muito tempo na reserva. Respeita a decisão do técnico, mas que não ficou satisfeito e quer ser titular. E não assim, explica. Parecia superada essa discussão, se Pedro e Gabigol podem jogar juntos. A gente já teve a resposta, que sim, podem jogar juntos. Por isso, fomos surpreendidos novamente hoje com o Pedro reserva. E se o Gabigol faz uma partidaça? Eles não podem fazer juntos a partidaça? Não, tá, mas vamos lá, a gente tem o Pedro e o Gabigol. A gente já falou que, obviamente, que o Pedro vive o melhor momento em relação ao Gabigol, muito melhor, isso é indiscutível, a gente já falou sobre isso. Mas e se o que ele imaginou na cabeça dele tivesse dado certo? Se o Gabigol jogasse pra caramba, tivesse acertado tecnicamente ali, né, feito o aparelho, suas movimentações, eu acho que ele errou muito tecnicamente hoje, devolveu... Pra mim foi o ritmo mais abaixo que teve da equipe mesmo, é indiscutível. Mas e se funciona? E se o Gabigol joga bem o jogo? Pra mim não muda nada. Eu acho que o Flamengo tem tanto elenco, dá para jogar sem os dois e fazer uma partidaça e meter 5-0 no Curitiba. Dá para ele botar o Gabigol e Pedro no banco, o Everton Ribeiro, jogar com o Marinho, tá? Botar o Mateusão da base e fazer 3 no Curitiba. Aí vai estar certo tirar o Gabigol e o Pedro? Só porque fez uma partidaça? Não, sim, mas a gente está avaliando. Pelo visto vai jogar só um, né? Não sei, tem um novo agora, agora tem um novo trabalho do Mário Jorge. Aliás, o Mário Jorge contou que o São Paulo não teve influência nenhuma no jogo. Com o São Paulo só falou, muito prazer em conhecê-lo. Foi a única fala que ele teve hoje com o Sampaoli. Não, mas eu concordo, assim. Eu entendi o que você falou, podia ter sido uma boa escolha. O Gabigol tem toda uma história. Mas... Exato. Mais uma vez, o momento do Pedro é muito superior ao do Gabigol. Isso é indiscutível. Concordo 100% com todos vocês. Mas eu só quero que a gente pense um pouco, se tivesse funcionado, se o Gabigol tivesse entregado uma partida daquele Gabigol que a gente conhece, uma partida do alto nível, como que seria a discussão? Os dois têm que jogar. Eu acho que eu pensaria como mas o Pedro no banco não. Não pode. Sim, o Pedro no banco não. Eu entendo. Pensaria como o desperdício que eu pensaria que poderia ter sido ainda melhor com o Pedro. Vou dar um exemplo. O Manchester City está lá com o Haaland metendo um monte de gol, Guardiola, e vai enfrentar o
sei lá, Bournemouth. O Bournemouth. É, o equivalente do Curitiba. Vou tirar o Haaland para esse jogo que eu tô brigando contra o Liverpool, sem ser por questões Todo físicas. respeito ao Curitiba, a gente tá Com falando todo respeito, tecnicamente eu tô falando ao time do Curitiba. É isso. E aí, vou colocar um outro jogador para se movimentar um pouquinho melhor. Cara, os caras lá que tem que se preocupar com a gente. Na Exato, teoria é isso. entendo. E como você falou, é bom frisar isso, com todo respeito ao Curitiba. É questão de financeiro mesmo, de desempenho. O torcedor do Curitiba sabe que queria ter vários jogadores do Flamengo hoje por questão de dinheiro. Mas... Enfim de volta, né, Bruno? Graças a Deus. Obrigado, Guilherme. Muito feliz de estar de volta. Diante de uma grande vitória, né? É só o começo, é pouco ainda, mas o pouco já deu para sentir ali. Aquele friozinho na barriga, né? Não tem jeito de estar novamente em campo, fazendo o que eu mais amo. E aos poucos eu vou conseguindo chegar no meu melhor nível. Então, muito obrigado, nação, pelo carinho.